Pronto, já pode admitir as pessoas. Já Beleza. apareceu para lançar? Já apareceu, tá transmitindo já. Quer dizer, já foi todo mundo, hein? Ivanice, microfone. Seu Edson, por favor, microfone. Posso iniciar? Está sem imagem. Ah, Você está sem imagem, Ivanice. eu? Deixa eu ver aqui. Agora, Pronto. boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ivanice, sou trabalhadora do Grupo Espírita Paz e Caridade. Boa noite aos internautas. Sejam todos bem-vindos. Para essa noite, nós teremos como tema mediunidade e obsessão, e o facilitador é o nosso irmão Edson Moreno. Para iniciar, irei ler uma mensagem do livro Nove Mensagens, de Clayton Levy. O título é Ante a Dor. Antes da leitura, para sábado, antes que eu esqueça, nós teremos como tema Hora de cuidar de sua mediunidade com Lucas Ramos. Agora vamos à mensagem. Ante a dor. Não enxergues na dor que te visita motivos para lamentações. É possível que ela traga consigo um convite à tua renovação interior. Não maldigas o problema que te desafia a paciência. Talvez ele seja portador de importante advertência a fim de evitar situações mais aflitivas depois. Se o momento é de dificuldade, ora, serve e confia, fazendo o melhor ao teu alcance. E mesmo que a dor persista, apesar de teus esforços para vencê-la, não desanimes. Aquieta-te, entregando-te a Deus, porque as leis divinas sempre nos renovam para melhor, conduzindo-nos para a vitória no bem. Vamos refletir sobre essa mensagem, especialmente nesse momento onde vivemos um momento tenso, algo de dor, de preocupação, mas Deus está à frente de tudo e nos dará a vitória. Vamos nos acalmar, fechar os olhos, os pensamentos ao alto, para agradecermos. Pai querido, Jesus amado, amigos espirituais, coordenadores desse trabalho da nossa casa, muito obrigado por essa oportunidade que nos dás neste momento de aprendermos um pouco mais do teu Evangelho, Senhor. Que possas estar conosco, nos orientando e nos conduzindo. Ilumina o nosso irmão Edson, para que ele, com instrumento, traga a mensagem e nós outros possamos aprender, colocarmos em prática tudo o que nós ouvimos esta noite. Fica conosco, Mestre amado, nos dá a tua paz, hoje e para todo sempre. Com você, Edson, a palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer ao GPEC a oportunidade
de realizar esse trabalho para o Espiritismo e principalmente para Jesus, nosso mestre, guia, que ele possa nos acompanhar e que possamos utilizar algumas palavras que não são minhas, que são da doutrina, que são do Mestre Jesus, são dos Espíritos superiores, que aqui nós colocaremos de forma a termos mais tranquilidade, a termos paz e podermos seguir em frente, trabalhando a nossa mediunidade, o tema é mediunidade e obsessão, trabalhando a nossa mediunidade de forma a extrairmos o que de melhor pudermos extrair, como pérolas, como joias preciosas para a humanidade, para todos. A gente vai começar falando da mediunidade, depois a gente passa para a obsessão para concluir com a mediunidade em relação à obsessão. Tá? Então, para início, o que seria o médium? Médium, em latim, significa intermediário. É aquela pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. A mediunidade é uma faculdade orgânica, de que são dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. Toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é um médium. E a faculdade da mediunidade, ela não constitui privilégio a ninguém. Poucas pessoas não possuem rudimento dela. A gente pode dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiums. É uma propriedade do organismo que se desenvolveu a partir de milênios, séculos. Nós vamos desenvolvendo essa propriedade em nosso ser, em nosso organismo, e não depende das qualidades morais do médium. Muitas vezes, vemos algum médium de grande capacidade de magnetizar, de efetuar curas, impressionando pessoas, mas a parte moral não está conectada a essa capacidade do organismo físico. Então, é importante que a gente saiba trabalhar aquilo que a gente já tem desenvolvido em nós, sob a forma de mediunidade, essa capacidade espiritual, mas também trabalhar na nossa moralidade para que a gente caminhe de forma mais segura, né? A mediunidade sempre existiu. Quando a humanidade começou a se organizar em tribos ou em pequenas sociedades, mas principalmente em tribos, já começaram naquelas tribos a aparecer aqueles xamãs, uma espécie de que funcionava como uma espécie de sacerdote, médico, curandeiro, conselheiro, adivinho. Aquele xamã na tribo, ele movimentava as mãos com rapidez, como se estivesse hoje em dia dando um passe mediúnico. Ele dava os sopros curativos naqueles que se feriam. Então, de uma certa forma, ele era interpretado como alguém que tinha uma condição de se relacionar com esse universo sobrenatural e com essas forças da natureza. Porque a alma amedrontada diante da morte, sem condições de percepção dos aspectos não materiais, lá no início, quando nós deixamos de ser princípios espirituais e nos tornamos espíritos propriamente dito, nós éramos muito animalizados, estávamos mais próximos do reino animal. E amedrontados, nós não tínhamos condições de ter uma ideia do que seria plano espiritual ou vida espiritual. Quando nós desencarnávamos, quando nós morríamos, nossos espíritos não iam para um plano espiritual, ficávamos ali, perto daquelas pessoas que conhecíamos, acompanhando aquela vida que nós conhecíamos. E, dessa forma, existiam algumas pessoas que tinham a capacidade de perceber e de sentir essa presença daqueles que já se foram. Então, sempre houve algum tipo de comunicação nesse sentido mediúnico. Nós, ao longo da história, a gente vai perceber que essa faculdade que é inerente ao ser humano, ela teve presente em toda a história. De acordo com a época, ela foi tratada de formas diferentes, de acordo com o povo, de acordo com o local. Naquele homem primitivo que eu estou falando, naquelas tribos, eram apenas práticas ritualísticas. Mas depois, na Índia, já existia a evocação dos chamados pitris, que eram espíritos, no entendimento deles, eram espíritos que vivem no espaço. Isso há 4 a 6 mil anos atrás.
Na China, existia a evocação dos espíritos dos ancestrais. No Egito, os magos dos faraós, que eram subordinados também aos sacerdotes. No Egito é muito interessante que, se a gente for ver a pirâmide social do Egito, lá no topo da pirâmide, aquele que tem mais importância naquela sociedade era o faraó. Logo abaixo do faraó, aqueles que estavam em segundo lugar em importância eram os sacerdotes, aqueles que faziam essa interpretação daquilo que os magos dos faraós traziam como mensagens, né? Isso 5.000 anos atrás. Na Grécia tinham as pitonisas, lá nos oráculos, e que entravam em transe e pronunciavam palavras sem nexo. Essas palavras sem nexo que as pitonisas falavam eram interpretadas também pelos sacerdotes. Em Roma, existiam as sibilas, as mulheres oraculares que interrogavam os espíritos para trazerem as respostas. Então, ao longo da história, nós sempre tivemos a mediunidade junto dos grupos, da sociedade, das pessoas, trazendo mensagem desse outro plano. Mas, na Idade Média, começou a se acreditar que a mediunidade era um sintoma de loucura ou uma bruxaria. Então, algumas religiões começaram a proibir o uso da mediunidade, invocando aquele texto bíblico de proibição de falar com os espíritos, né? Que era simplesmente um controle do abuso que se fazia. Então, aquilo, de uma certa maneira, levavam pessoas às fogueiras com o intuito de sustar esse tipo de comunicação do plano espiritual com o plano terrestre, conosco, né? Mas o que a gente vai observar ao longo dos costumes dos povos, em qualquer tempo, qualquer sociedade, qualquer assembleia de pessoas, é fácil a gente deduzir que esse tipo de comunicação da população invisível ocorre o tempo todo, sempre influenciando o modo de pensar e os atos das pessoas. Sócrates tinha aquele que ele chamava que era o seu daimon, que era como se fosse um espírito amigo que lhe aconselhava. Maomé, fundador do islamismo, dizia que ele recebia a visita e falava com um anjo. Joana d'Arc dizia que recebia as mensagens de São Miguel e São Gabriel. Dante escreveu as viagens dele, né? O Inferno de Dante, que todos já conhecem, né? Que era uma viagem que foi levada por seu guia a um umbral bem complexo, em que traz uma imagem muito triste daquilo que ele enxergou naquele inferno, segundo ele, o Inferno de Dante. Shakespeare tem aquele seu Hamlet segurando a caveira de um amigo e dizendo: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia. Vitor Hugo, tive a oportunidade de acompanhar a biografia de Vitor Hugo. Vitor Hugo, desde os 10 anos de idade, ele se vangloriava perto aos seus irmãos e aos colegas de colégio, porque era pedido como como tarefa para aqueles alunos que fizessem poemas complexos com aquelas métricas e com tudo aquilo, e ele se vangloriava porque dormia e acordava com um poema feito, completo, com todas as métricas, com tudo isso. Eu acreditava, depois da morte de sua filha, ele se converteu ao espiritismo, participava de reuniões. Então, sempre essa população invisível, porque nós somos, na verdade, não uma humanidade só esta aqui que está encarnada. A humanidade é uma só, mas composta daqueles que estão encarnados e daqueles que estão desencarnados. Dessa forma, aqueles que estão desencarnados, de certa maneira, tentam nos aconselhar, tentam nos ajudar individualmente para que a gente possa ter um planeta melhor, uma terra melhor, para eles que amanhã voltarão aqui, possam ter um lugar melhor para viver, né? Então, a partir daquele momento da Idade Média, em que se pretendeu sustar esse tipo de comunicação dos espíritos com os encarnados, surgiram aqueles fenômenos das mesas girantes e toda essa
enorme comunicação dos espíritos, autorizada, obviamente, para que pudesse vir o Consolador, e Kardec, então, estuda esses fenômenos e passa a adotar critérios científicos. Os critérios científicos que Kardec adota na análise do fenômeno, estabelecendo suas normas, estabelecendo as diretrizes para a prática desta comunicação com os espíritos, resulta, então, numa melhor compreensão da mediunidade, numa melhor utilização, e nós, então, a partir daí, podemos ter um contato mais amplo, em especial na nossa doutrina, de forma mais segura com as mensagens que vêm do plano espiritual. Na verdade, nós vivemos num universo de vibrações. Esse nosso universo de vibrações, o nosso pensamento, ele emite radiações, ele emite energias, e essas energias elas se transformam em forma, elas podem modelar, elas podem criar formas. Essas energias do nosso pensamento, elas atingem as outras pessoas, o pensamento das outras pessoas, nesse universo de vibrações, também nos atinge. Então, quando a gente atingiu essa fase hominal e passou a gerar esse pensamento de forma ininterrupta, porque, enquanto no reino animal, o pensamento não é de forma ininterrupta, ele não é contínuo. Quando adquirimos essa nossa condição de humano, vivendo nesse reino do livre-arbítrio, a gente, então, com esse pensamento de forma ininterrupta, essa secreção do espírito, que é inexaurível e sutil, essa mentossíntese, como diz André Luiz, baseado em trocas. A alma emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Onde há pensamentos, onde há alguém pensando, há correntes mentais, há radiações, correntes mentais se exteriorizando, arrojando de nosso ser todo o tempo. Todo o tempo nós pensamos, todo o tempo nós estamos lançando de nosso ser radiações, correntes mentais. Essas radiações têm propriedades e elas atingem outras pessoas. Onde há correntes mentais, há associação. Então, nós recebemos as correntes mentais dos outros e nós emitimos as nossas correntes mentais e os outros recebem também as nossas correntes mentais. Onde há associação, há, de certa forma, uma interdependência. Há também uma influenciação recíproca. Na medida em que alguém emite um pensamento, uma radiação eletromagnética, essa radiação me atinge e eu, aí chega no reino do livre-arbítrio, onde nós vivemos, nós temos que fazer as escolhas. Esse pensamento e essa radiação que foi emitida em minha direção, se eu acolho, eu estou aceitando, eu estou, então, criando uma interdependência e uma condição de influenciação recíproca. Então, assim que, mais ou menos, funciona esse nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, nós vamos aceitando os pensamentos, as correntes mentais, as radiações, nós vamos aceitando e participando daquela condição recíproca. Daí é importante que nós possamos pensar, já que eu vou fazer uma escolha das correntes mentais, dos pensamentos que os outros arrojam sobre mim, e eu vou ter que fazer essa escolha, existe uma condição muito interessante, que é a sintonia. Porque, de acordo com as coisas que a gente fala, de acordo com as coisas que a gente gosta da vida, nós vamos entrando na sintonia das mesmas criaturas espirituais que também falam as mesmas coisas, que também gostam das mesmas coisas, de acordo com as ideias que nós temos, com as intenções que nós temos, nós vamos entrando em sintonia com essas pessoas que também comungam destas ideias, que também comungam dessas mesmas intenções que nós abrigamos em nós. Então, sintonia, em grego, sim, significa uma aproximação. Então, sintonia é exatamente isso, é a gente fazer uma aproximação com as pessoas que têm a mesma ideia, que têm as mesmas intenções que nós. Então, aproximados especificamente, nós nos tornamos mentes simpáticas. Há uma simpatia entre nós. Desse modo, há também uma influência de um sobre o outro, do outro sobre nós.
e essa rede de influências continua. Semelhantes atuam com seus semelhantes, como seus semelhantes. Na medida que a gente pensa da mesma maneira, na medida que temos as mesmas intenções e que somos semelhantes a esse mesmo grupo, nós vamos atuar como esse grupo. E do mesmo jeito que esse grupo atua. Então, é importante que a gente possa fazer já essa nossa seleção, essa nossa escolha. Se a gente atua trazendo os pensamentos negativos, viciosos e atormentados, nós vamos estar também nos unindo e nos aproximando, criando sintonia com outros seres que também têm pensamentos negativos, viciosos e atormentados. Mas se nós procuramos ter pensamentos elevados e nos aproximando das ideias elevadas das criaturas, dos espíritos superiores, o Emmanuel, e todas essas mensagens espirituais lá adiante, nós vamos também criando uma simpatia com esses espíritos e essas criaturas nobres, e vamos, de certa maneira, nos aproximando psiquicamente dessas criaturas. Né? Eu vou antes, então, mais ou menos, a mediunidade possibilita que façamos essa aproximação entre as criaturas desencarnadas e também entre as criaturas encarnadas. A mediunidade é essa capacidade que nos permite trocar essas radiações, trocar esses pensamentos, trocar essas energias. Eu vou fazer, antes da gente passar para a obsessão, eu vou fazer só uma paradinha para a gente pensar no momento atual que a gente está vivendo, que é um momento complexo, e vou contar uma história que é do livro Estante da Vida, que a gente possa, a partir dessa história também, pensar como nós vamos interpretar a nossa mediunidade em função das obsessões que estão ao nosso lado o tempo todo, em função das dificuldades. É uma história do livro Estante da Vida, e que é a arte de elevar-se. Uma pessoa estava reclamando da situação que vivia aqui na Terra conosco, estava dizendo de todas as dificuldades que tinha ao lado dele, reclamando dos companheiros, reclamando da vida que tinha, do local onde morava, de tudo ao seu lado. Até que um orientador vai até ele e fala para ele uma história. Essa história que eu quero lhes passar. Ele vai dizer que um homem trabalhador, depois da morte, por conta de um certo relaxamento espiritual dele, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu aos infernos. Acostumado ao serviço ativo, pouco a pouco ele se esqueceu daqueles poços vulcânicos, se esqueceu daquelas labaredas de fogo que lá estavam e que o cercavam, e sentiu fome do trabalho benéfico, essa fome que nós precisamos sentir, essa fome que fez com que todas as casas espíritas fizessem um canal de YouTube e colocassem ao vivo as suas palestras e não parasse o trabalho de forma nenhuma. Sentiu fome desse trabalho benéfico. E começou a sair dali, daquele local que ele estava, dar um jeito de sair. E, na medida em que ele vai caminhando, ele encontra um diabo menor, com o braço deslocado. Ele vai em socorro e ajusta aquele braço daquele diabo menor. Ele, mais à frente, encontra um armário quase caindo, ele de guardar velhos tridentes. Ele vai, ajeita o armário para que o armário não caísse, conserta. Ele viu que tinha uma sereia perversa que estava saindo para um local de festas e tinha sua túnica rasgada, sua túnica lá com problemas. E ele alega que ele, enquanto na Terra, trabalhava no Instituto de Beleza. Ele ajeita a túnica daquela sereia perversa. Um dos grandes de Satanás naquele local chegou a solicitar de serviço num caso difícil. Pelo trabalho que lá ele desenvolvia, pela obediência, ele se fez querido daquele povo das trevas, naquele umbral que eles estão. Desde então, um assombro comum. Para o assombro de todos, o padrão de sofrimento daquele umbral, daquele inferno, começou a baixar. As coisas começaram a ficar mais tranquilas. As pessoas começaram a se sentir melhor naquele local. Se alterou de tal maneira o padrão daquele local que Satanás foi em pessoa observar a mudança. Depois de informado, ordenou que o trabalhador fosse expulso na direção do reino da paz.
Ou seja, a conclusão é no inferno. Pense, fale e faça como se fosse o céu, e você será expulso do inferno e enviado em direção ao paraíso. Assim somos nós. Nós vivemos um momento de dificuldade, um momento onde a Terra vive esse momento conturbado, onde as pessoas estão em desequilíbrio, mas a gente tem que fazer como esse trabalhador que relaxou espiritualmente e foi parar naquele inferno. Nós precisamos aproveitar esses momentos para consertar o braço daquele diabo menor, para consertar a túnica da sereia perversa, fazer aquilo que é possível fazermos, né, nessa condição atual que vivemos, né? Vamos falar de obsessão. Obsessão, então, como nós arrojamos ideias, ondas, pensamentos, a obsessão, isso, cada onda, cada ideia que nós arrojamos está também envolvida numa intensidade, numa potência magnética. A obsessão é uma ação persistente de um espírito mau que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. A obsessão é o domínio de uma mente sobre outra mente. Às vezes, diz Kardec, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Percebe os pensamentos, os espíritos, quando vão nos obsediar, eles percebem os pensamentos que nascem de um desejo central que nos caracteriza, que constitui um reflexo dominante da nossa personalidade. Cada um de nós que aqui está nessa encarnação tem um problema base, tem um problema principal que lhe atinge. Esse problema principal é esse desejo central, é o reflexo dominante da sua personalidade. É esse problema que nós devemos nos concentrar para atacar. Então, a causa das obsessões, a causa desses espíritos, primeiro, é uma imperfeição moral que nós carregamos, que muitas vezes está ligada a esse desejo central, a essa temática principal da nossa vida. E nós, segundo, porque nós somos constrangidos a viver no centro das nossas criações. É a conta do destino que é criada por nós mesmos que sempre se nos apresenta. E é uma imperfeição moral que carregamos também, que possibilita a condição de uma obsessão. E uma imperfeição moral, a gente deve opor a ela uma força também moral. As obsessões, elas têm causas que são kármicas, problemas que trazemos de outras existências. Tem causas que são morais, ou seja, uma pessoa que gosta de praticar crimes, ela é uma pessoa que vive rodeada de também aqueles que gostam de praticar crimes e vivem obsediados. Também provém de contaminações. Às vezes nós vamos em ambientes que estão com muitos espíritos equivocados e nós estamos lá, passeando por lá, e muitas vezes nós, mesmo que nós tenhamos uma condição de não nos contaminarmos com aqueles espíritos que lá naquele local complicado, naquele local de desequilíbrio estão, nós estaremos, de uma certa maneira, convidando-os a passearem conosco, levando eles para que possam Microfone, Edson. Acabou? Oi? Pois é. Então, as contaminações do ambiente, mesmo que não nos contaminem, podem contaminar também aqueles que estão próximos de nós. Uma condição de sintonia, essa sintonia que está ao nosso lado todo o tempo. No Livro dos Espíritos, na questão 567, como estão ao nosso lado e como nós podemos nos contaminar com espíritos em desequilíbrio e, de uma certa maneira, trocar essas impressões e, de uma certa forma, diminuirmos a nossa condição vibratória. No Livro dos Espíritos há uma pergunta que é se os espíritos se misturam em nossas ocupações e prazeres todo o tempo. A resposta é que os vulgares estão sem cessar ao redor de vós e tomam parte muito ativa, excitando ou moderando paixões. Então, aqueles espíritos que se preocupam
com as coisas mais vulgares, eles estão conosco nas atividades mais comezinhas, excitando, às vezes, paixões. Nós vamos acompanhar o jogo de futebol, estamos acompanhados de muitos espíritos. Nós vamos fazer tantas coisas, estamos sempre acompanhados de muitos espíritos. E a outra pergunta que é o seguinte: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa resposta é muito interessante, porque diz o seguinte: muito mais do que credes. Frequentemente, eles que vos dirigem. Mas será que os espíritos nos dirigem? Será que eles nos pegam pelo braço e fazem com que nós vamos fazer coisas que não queríamos fazer? Não, de forma nenhuma. Porque na questão 525 pergunta: eles influenciam os acontecimentos de nossa vida? A resposta é: seguramente eles influenciam, pois eles vos aconselham. Então, de que maneira que eles podem nos dirigir? Eles podem nos dirigir simplesmente por essas sugestões dos seus pensamentos que nós acolhemos, que nós abrigamos. Nós não somos constrangidos, mas nós somos sugestionados. A partir do momento que eu recebo uma sugestão e eu acolho aquela sugestão, passa a ser minha responsabilidade o resultado de tudo aquilo que eu fiz a partir de uma ação que eu tenha acolhido. Um aspecto positivo também da existência. Quando nossos mentores nos sugerem participar de um grupo espírita, fazer um curso, fazer isso, fazer aquilo, desenvolver uma tarefa positiva. Também, na hora que nós acolhemos aquela sugestão dos nossos mentores, também passa a ser nosso mérito. O resultado daquilo passa a ser um mérito nosso. Então, assim, o fator principal é esse nosso pensamento, esse nosso desejo central. Agora nós estamos aqui ouvindo uma palestra, ouvindo alguns conceitos que são muito interessantes. De uma certa maneira, esses conceitos vão interagir com o nosso corpo mental, vão interagir com a nossa mente, mas essa interação que eles fazem, ela é mínima. Na verdade, essa interação vai me influenciar momentaneamente, mas aquilo que me influencia o tempo todo é aquele desejo central, é aquilo que eu todo o tempo estou pensando, é aquilo que faz parte verdadeiramente do meu pensamento, que todos os dias eu penso sobre aquilo. Então, é importante que a gente possa ter um objetivo, que a gente possa ter uma ideia, um plano para a nossa existência, para nos libertarmos, às vezes, de um desejo central que não é muito feliz. Então, temos que buscar a nossa evolução. Esse tem que ser o nosso desejo central. O nosso aperfeiçoamento deve ser o desejo central de todo espírita, porque é ser melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Esse tem que ser esse desejo principal de todos nós. Mas, falando da obsessão, ela se divide em 4 tipos: a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. Subjugação com possessão. Bom, a obsessão simples, o indivíduo ele é perturbado por ideias infelizes, na tenacidade de um espírito que procura impor a sua vontade nesse indivíduo. Essa vontade, mas na obsessão simples, essa vontade que o espírito tenta nos impor pode ser sustada pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. O obsediado permanece no pleno uso das suas faculdades mentais, reconhece os absurdos que ocorrem. São frequências vibratórias distintas. Na obsessão simples, é um momento em que você baixa a sua frequência vibratória e, eventualmente, possibilita uma sintonia com um espírito de uma vibração inferior que lhe influencia. Mas, como as frequências vibratórias são distintas, essa sintonia pode ser quebrada, ela pode ser desfeita a partir do momento que você percebe que aquilo ali realmente não tinha muito sentido, que você se reorienta, que você toma novamente conta, volta ao seu padrão vibratório, né? Nós temos o outro tipo, que é a fascinação. A fascinação já é talvez a mais perigosa das obsessões. É uma ilusão produzida por um espírito sobre o pensamento de uma pessoa, paralisando o raciocínio da pessoa em relação àquela ilusão. É uma influência que começa sutil,
mas ela é traiçoeira e ela é persistente, ela é quase imperceptível. O mais interessante é que, na obsessão simples, você percebe que você cometeu um equívoco. Na fascinação, o fascinado ele não se considera enganado. As frequências vibratórias de ambos, do obsessor e do obsediado, elas são ajustadas aos poucos. Aquela influência sutil, imperceptível, vai produzindo aquele ajuste nas frequências vibratórias, naquela conjugação de propósitos que a pessoa acaba não percebendo aquela ideia equivocada que traz para seu ser e começa a realmente acreditar totalmente naquilo. Nós temos a subjugação, que já é um grau mais avançado de obsessão. Ela pode ser moral ou corpórea. Pouco importa o que se pensa. O obsessor controla os movimentos assim como uma marionete. Um envolvimento que produz uma paralisação da vontade da vítima, controlando essa vontade. Normalmente, as depressões, o alinhamento, há um acoplamento magnético mais intermitente, uma identificação de frequência com a posterior desidentificação. Então, é interessante que, na subjugação, você é levado a, sem saber por quê, mas você entra numa depressão, que você fica 2, 3 dias naquele alinhamento, naquela depressão. E você tem um caso ainda mais complexo, que é a possessão, a subjugação com possessão. Na possessão, em vez de atuar exteriormente, o espírito livre substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Há uma dominação completa, física e moral. Se serve do corpo do encarnado como faria do seu próprio. Há um domínio magnético, uma dependência absoluta entre a alma e o obsessor. Na verdade, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, para a gente compreender essa subjugação com possessão, tem um caso muito interessante, que é o caso de Pedro Camilo. André Luiz, com Calderaro, vão visitar Pedro no hospital e o obsessor Camilo estava lá, totalmente entrelaçado, visceralmente unidos os dois, como se fossem o mesmo corpo, o mesmo ser. Do ponto de vista espiritual, havia essa percepção, como se fossem até prisioneiros dos mesmos pensamentos, das mesmas comoções e dos mesmos sentimentos. Nesse tipo de possessão, o desligamento de um espírito do outro pode causar até o desencarne, pode causar a desencarnação. O Calderaro pede a André que espere, porque eles iriam receber uma ajuda de uma força maior. E aí a gente vai conhecer Cipriana, que vai demonstrar que só a força do amor é tão poderosa a ponto de deslindar esse tipo de laço de tamanha intensidade e de muita tristeza. Temos também a autoobsessão, que é o ser, como nós arrojamos essas ideias, e essas ideias têm formas, pensamentos, são criados a partir das ideias que nós lançamos do nosso ser. Essa ideia passa a ser um ser organizado pelo nosso espírito, de modo que o encarnado pode ser perseguido por si mesmo. Então, a memória é um filme vivo. Muitas vezes tem um caso de um policial que ele cometeu crimes, humilhou as pessoas, fazia maldades, e depois a memória dele, quando ele vai envelhecendo, a memória dele, aquele filme vivo daquelas atitudes que ele fazia, vai lhe perseguindo e vai fazendo com que ele entre num problema de autoobsessão, numa dificuldade. A obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado. Nós temos aí nos domínios da mediunidade, nós temos o caso de Anésia e Jovino, que é um casal com 3 filhas, e Jovino se envolve com uma relação extraconjugal. E Jovino estava em casa, a esposa convidando-o a participar das tarefas com as filhas, com aquelas que estão ao seu lado, e ele, de repente, é como se ele percebe, tem
de uma certa maneira, influenciado pela imagem daquela pessoa que ele se relacionava, ela se apresentava espiritualmente lá para ele, ele vivia num processo de dominação telepática, que ele, nesse momento, ele se abstraía totalmente do lar, da esposa, das filhas e ficava dominado por aquela pessoa, pela imagem daquela pessoa, pela projeção espiritual que ela fazia. Então, pode ser de encarnado para encarnado um processo obsessivo. Pode ser do encarnado também para o desencarnado. No caso do encarnado para o desencarnado, é muito comum, no caso da perda de entes queridos. Nós temos nos domínios da mediunidade também um caso que é o caso de Libório e da esposa. Que a esposa de Libório vai num centro espírita pedir para que fizessem algum tipo desse uma ajuda a ela, porque o marido tinha falecido e ela estava se sentindo, de certa maneira, perseguida pelo marido, porque sonhava com ele o tempo todo e tinha esse tipo de dificuldades. E aí, quando eles vão perceber o que acontece, ela é quem se desdobrava e ia no plano espiritual atrás dele, e ele não conseguia ficar em paz, permanecer em paz no plano espiritual. Então, a obsessão também acontece do encarnado para o desencarnado. Essa perda de entes queridos, a gente tem que sempre procurar manter o equilíbrio, manter a paz, manter a tranquilidade, para que a gente não atrapalhe aqueles nossos entes queridos, aqueles amores que foram para o plano espiritual. Pode ser de desencarnado para desencarnado, que é muito comum, todas essas populações umbralinas que a literatura nos mostra, nos abismos, nas trevas, livro Libertação, nós vamos ver grandes casos de obsessão, de desencarnados que dominam outros desencarnados, que impõem a sua vontade. Pode ser também de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, aquela que a gente sempre imagina, aquela que a gente pensa. Lá no princípio, eu cheguei a falar que a definição de Kardec é essa, que a obsessão é a influência de um espírito mau sobre nós. Na verdade, quando nós vamos ler e perceber na literatura e os próprios espíritos, eles nos esclarecem que muitas vezes nós somos obsediados por espíritos que são até superiores espiritualmente. São mais evoluídos do que nós, mas em um determinado momento caíram numa situação de ódio, caíram numa situação de dificuldade e se desequilibraram e vão perseguir. Na verdade, perderam a capacidade de ter essa percepção de que tudo que nos acontece tem uma causa, nada nos acontece por acaso. Então, se nós pudemos ferir alguém no passado, foi porque havia um débito kármico, e que nós não estamos isentos do que nós fizemos, mas ele deveria ter, então, se reajustado com a lei, compreendido e seguido a vida em paz para não ficar num processo obsessivo. No desencarnado para encarnar, nós temos, inclusive, entre a Terra e o Céu, uma situação bem interessante, que é Odila e Zulmira. Odila tinha já falecido, seu marido viúvo casa com Zulmira, uma moça de 25 anos, e Odila, enciumada, entendendo que Zulmira não estava cuidando bem de seus filhos, e começa, então, a obsediar, começa, então, a tentar atrapalhar e fazer com que Zulmira sofresse um processo até de doença. Então, nós temos muito comum esse tipo de obsessão. A autoobsessão, a gente já falou, aquela situação do investigador de polícia, que vai sendo atormentado pelas imagens daquilo que ele fez no passado. A autoobsessão sempre tem a ver com um pensamento equivocado. A obsessão do desencarnado para o encarnado muitas vezes tem a ver com um processo de ódio muito intenso. Joana de Andes vai dizer para a gente que nós temos que fechar as portas, porque temos portas abertas para as obsessões. São esses amores doentios, são os ódios extremos, é a dominação totalitária, onde a gente quer impor de qualquer maneira a nossa vontade.
nós somos ditadores, totalmente ditadores nas nossas relações. É o fanatismo sem justificação, a avareza, todos os abusos, o ciúme, e também uma coisa que é muito importante que a gente fale, as paixões políticas. As paixões políticas são portas abertas para a obsessão, porque, na verdade, nós viemos aqui, nessa existência, para nos reajustarmos com determinado grupo de pessoas, grupo de espíritos, grupo que muitas vezes estão dentro das nossas famílias, e nós então pegamos as paixões políticas de partidos que não são inteiros, são coisas transitórias que por aqui ficarão, e nós acabamos nos desentendendo com aqueles que nós vemos justamente fazer uma harmonização, fazer um entendimento. Então, muitas vezes é melhor que saibamos deixar a política de fora das nossas relações, até que nós saibamos não ter uma participação efetiva e não nos apegarmos de forma intensa, que a gente saiba se apegar no Evangelho, que a gente saiba se apegar na doutrina espírita, para não ficar preso nesse tipo de pensamento e deixar que esse tipo de situação possa estragar, atrapalhar uma encarnação inteira nossa, uma encarnação onde um mentor está 40, 50 anos, 60 anos envolvido no planejamento, no acompanhamento, no trabalho junto de nós para que possamos ter algum sucesso. E então nós, de repente, por coisas menores, por coisas transitórias, porque todas essas coisas ficarão por aqui, se acabarão, nós vamos perder a nossa oportunidade encarnatória. A terapia desobsessiva, a gente fala do problema, a gente tem que falar na solução. Primeiro que a gente veio do reino animal, começamos aqui a nossa existência como espíritos, com E maiúsculo, e a gente veio com o objetivo principal de nos tornarmos humanos, deixando para trás a lembrança daquela vida animal, que foi muito importante para o nosso desenvolvimento, mas nós temos que deixar de ser, esquecer aquele nosso comportamento que tínhamos instintivo, que praticávamos no mundo animal, e passarmos, então, a nos comportar como humanos, como seres humanos. Sermos humanos de verdade. Então, esse é o primeiro passo, a gente trabalhar a humanização. O segundo passo é a gente fazer uma labor-terapia, ocupar nossas mãos, porque os obsessores não gostam de trabalhar conosco. Eles gostam muito que fiquemos presos, sem contato com ninguém, cultivando uma ideia única. Porque quando nós cultivamos uma ideia única, é muito mais fácil para eles ajustar a vibração deles com aquela ideia única que nós estamos vibrando, que nós estamos pensando. Então, uma coisa importante para que a gente não entre num processo de obsessão, uma terapia desobsessiva, é que tenhamos várias ideias, vários momentos onde a gente vai vibrar de uma maneira, vibrar de outra, entrarmos em grupos e nos convivermos com várias pessoas, com boas conversas e participação intensa, o estudo, a ocupação da mente. Toda pessoa que entra num processo obsessivo acaba se afastando da sociedade. A gente tem que assumir a responsabilidade, né? Expulsar um mau fluido que eventualmente nos contamina com um fluido melhor, né? Fazer uma fluidoterapia, um banho. Aquele que está obsediado, primeiramente, começa a não querer tomar banho, porque a água também é um fluido que vai liberar de alguma maneira. Mas não há banho melhor do que a prece, porque a prece ela possibilita que a gente possa renovar toda a nossa vibração, elevando a nossa vibração a partir da prece. Agir também sobre o ser inteligente, estudar para que tenhamos o esclarecimento. O nosso padrão vibratório, que possibilita que aconteça algum tipo de vibração, o nosso padrão vibratório é o padrão médio, mas a gente pode elevar o nosso padrão vibratório todo dia,
porque se constrói todo dia um novo padrão vibratório. A gente pode, cada dia, a partir das nossas atitudes, construir um novo padrão vibratório para nós mesmos. Joana de Ângeles vai dizer: diz-me com quem andas e te direi com quem estás. Onde é que nós andamos, com quem nós estamos? É muito importante. Então, para que a gente possa concluir, já estamos chegando no final, eu queria dizer que a mediunidade é como um sistema de tratamento diário, onde, para que o receptor, aquele que recebe uma mensagem dos espíritos, possa levar uma água potável, cristalina, para distribuir com os irmãos e humanidade, é necessário que seu filtro esteja limpo, seus canos estejam desobstruídos. É importante que a gente mantenha uma disposição de evitar o encontro corpo a corpo com qualquer um. A gente não está aqui para qualquer tipo de altercação, para qualquer tipo de envolvimento no sentido do enfrentamento. A gente está aqui para manter um estado de vigilância. As questões inferiores e as forças negativas devem ser sempre evitadas para que elas não contaminem o nosso modo de ser e a nossa vibração espiritual, a nossa condição espiritual. Bom, eu queria fechar uma historinha, mas eu acho que eu já passei do tempo. Vamos, então, finalizar para dar espaço para algum tipo de questionamento. Muito obrigado. Pode contar a sua historinha, tranquilo. Posso contar? Então, tá bom. A historinha, na verdade, é o seguinte. No livro Obreiros da Vida Eterna, Zenóbia, que é um espírito fabuloso, saiu com André Luiz e outros companheiros para eles irem num local próximo de um abismo para tentar resgatar e auxiliar alguns espíritos que lá estavam. Lá, aqueles espíritos estavam presos pelos seus controladores, seus obsessores, e eles não conseguiam passar de um lado para o outro. Zenóbia, então, aproveita da tecnologia lá no presente no mundo espiritual e ela faz uma ponte de luz entre o lado que eles estavam e aquele lado onde estavam os espíritos sofredores. Os espíritos, quando tentam se aproximar daquela ponte de luz para atravessá-la, aqueles controladores não deixam, impedem e, às vezes, até batem nos espíritos, impedindo que eles façam aquela travessia. Chega um momento em que Zenóbia desiste de deixar aquela ponte, ela recolhe a ponte e eles retornam, então, para aquela casa transitória, um local bem no centro do umbral, uma casa que sairia dali, sai de lugar em lugar, de tempos em tempos no umbral, controlada por Zenóbia, dirigida por Zenóbia. Bom, voltaram. Quando eles voltam, André Luiz volta muito triste, muito chateado, porque em nenhum momento ele tinha saído numa condição dessa dentro do umbral para poder resgatar alguns espíritos, auxiliar esses espíritos, e não tinha tido sucesso. E ele vai triste ali, daquele jeito, porque não tinha dado certo, não tinham trazido ninguém. E quando eles chegam na casa transitória, que eles entram, Zenóbia vai dizer para André Luiz e para todos os companheiros: hoje nós tivemos um momento muito importante. Foi um dia muito positivo. Nós fizemos algo importantíssimo. A tarefa foi cumprida de forma exultante. Porque ocorreu algo muito mais importante do que trazermos alguém compulsoriamente conosco. Porque se trouxermos os espíritos compulsoriamente, eles aqui, quando chegarem, não se adaptam, às vezes, à disciplina que aqui nós pregamos, não se adaptam ao regime de auxílio e cooperação que nós exigimos de todos, e aí eles vão dizer que vieram para cá à força. Então, ocorreu algo muito mais importante, que nós fomos lá, levamos a mensagem, dissemos que aqui estamos, e é importante que eles caminhem com os próprios pés, para não se julgarem vítimas de arrastamento. Então, é importante, inclusive nos processos obsessivos, que a gente saiba dessa necessidade de caminharmos com os próprios pés, de estudarmos e de buscarmos a nossa melhora, fazermos todo o possível para o nosso aperfeiçoamento. Então, era isso, e eu agradeço muito. Obrigado a todos. Boa noite, que Jesus nos abençoe.
Ok, Edson. Obrigada, meu amigo. Nada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não tem nenhuma aqui. Ok. Nenhuma pergunta. Também no YouTube não tem. Ok, Edson. Ok. Muito obrigada mais uma vez. Como Eu que sempre, né? agradeço. Sempre Eu que marcando agradeço. presença em nossa casa. Sim, Eu que agradeço. pois não. Eu que agradeço. Ok. Então, nenhuma pergunta, não é isso? Sinal que foi tudo, ó. Beleza. Vou pedir, Vanice, então, para finalizar. Só repetir, Vanice, por favor, a palestra de sábado, tá? Por favor. Microfone, Vani. Microfone. Mais uma vez, Edson, obrigado por esses esclarecimentos e que Jesus continue te abençoando, meu irmão. Eu agradeço. Para sábado, nós teremos como tema Hora de Cuidar de Sua Mediunidade, com Lucas Ramos. Imperdível, viu, amigos? Agora vamos nos acalmar, nos aquietar, para fazer a nossa prece de encerramento, levando o nosso pensamento ao alto e dizendo: Mestre amado, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, por tantas palavras de esclarecimentos, de consolo, de aprendizado. Que nós possamos, Senhor, continuar nossa caminhada, seguindo o ensinamento de Jesus, vigiando e orando, porque se tivermos pensamentos salutares, com certeza nós iremos atrair bons espíritos para nos guiar, para nos orientar. E assim, Senhor, precisamos realmente, nesse momento tão turbulento em que a Terra está passando, que nós unamos em pensamentos bons para que a psicosfera do nosso planeta esteja também saudável. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, que tu possas, Senhor, levar um pouco de conforto e de luz a todos os nossos irmãos em sofrimento e que possamos, Senhor, cada vez mais buscar o conhecimento para que a gente consiga alçar voo, Senhor, na nossa caminhada. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine, que a tua paz acalme os nossos corações, hoje e para todo sempre. Que assim seja.